você me bagunce, tumultua tudo em mim. Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje irei mostrar a vocês como fazer essa lindeza que é o hipopótamo babá. Então vamos à lista de materiais. Eu usei a agulha 3 milímetros, os olhos são número 13, olhos de segurança. Vou usar também o marcadorzinho, se você não tiver pode usar um fio mesmo. Tesoura para remate, agulha de tapeceiro e enchimento. Vou usar o barbante número 6 na cor azul. Tá vendo que eu não usei nem metade do barbante, menos da metade ainda. A cor cinza também eu usei só um restinho. E o preto usei menos ainda, porque eu só usei para fazer as duas linhas da meinha. Então, vamos ao passo a passo? Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos subir um total de 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, fecho aí meu anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ficando assim com 12 pontos baixos. Fiz meu primeiro aumento, e agora eu vou fazer mais 5, ficando com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Fiz aqui os meus 6 aumentos, ficando com 12. E agora eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. Nós vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos baixos, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Vou fazer a minha e volto. Terminei aqui minha carreira com 18 pontos baixos. Nós estamos na quarta carreira. Da quarta até a sexta, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, ficando com 18 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer as minhas e volto. Terminei aqui a minha carreira. E nessa carreira, nós vamos fazer uma diminuição. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Se você quiser marcar no primeiro, 1, 2, 3, 4, marca aqui. Não acho que há tanta necessidade, porque tem o último aumento aqui, né? Ah, não, é ponto baixo, então é 1, 2, 3, 4 mesmo. Então, marcou. Se você não tem esse marcadorzinho, você pode cortar um pedacinho de linha e pôr, tá? E a diminuição, como eu faço? A primeira, eu pego primeiro laçada e no outro eu pego inteiro. Ficando assim, fecho tudo junto. Novamente, 1, 2, 3, 4 e mais uma diminuição. Pego a laçadinha de fora e o outro eu pego completo, ficando assim. Fecho. Novamente, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Ficando assim, certo? Fiquei aqui com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com um total de 15. Aí, eu volto pra gente já fazer a troca de cor. Então, eu terminei aqui minhas 2 carreiras. E agora, eu vou usar a linha preta pra fazer a meinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Não vou cortar esse fio agora. Vou introduzir a agulha no próximo. Vou fazer a laçada inicial na linha preta.
vou puxá-la nesse ponto e vou fazer meu primeiro ponto. Daí, coloco o fio azul aqui do lado, junto com o preto, e faço meu segundo ponto. Agora, eu corto o fio azul. E eu vou fazer por mais 2 carreirinhas, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, ficando com 15. Eu vou fazer a minha e as minhas 2 e volto. Terminei aqui minhas 2 carreiras e agora nós vamos usar o fio cinza. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, eu vou introduzir a agulha, vou pegar o fio cinza, laço e faço meu primeiro ponto baixo. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo por mais... Não, um ponto baixo e uma diminuição, desculpa. Fiz um ponto baixo e agora eu faço uma diminuição. Novamente. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira, por 3 carreiras. Minto, você vai terminar essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, e depois vai fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, e aí eu volto. Terminando essa carreira, você pode cortar o fio, corta um pouquinho maior para depois costurar. E agora, nós vamos dar início à mãozinha. Então, agora, nós vamos fazer o bracinho. Então, a gente faz um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Já fiz 2... 3, e irei fazer mais 3, ficando com um total de 6. Vou fazer os meus e volto. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos, puxei o meu cordão, venho no primeiro dos pontos baixos e faço 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, novamente, 2 pontos baixos. 1, 2. Nós vamos fazer o total de 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Terminei aqui minha carreirinha de aumentos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, no primeiro, um ponto baixo, no próximo, uma diminuição, um aumento. Um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 18 pontos baixos e volto. Terminei aqui minha carreira, e nessa carreira iremos fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, ficando com 18. E aí eu volto pra gente continuar. Terminei aqui minha carreira, e agora eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Novamente, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de pontos baixos, e na próxima carreira, um total de 15 pontos baixos. E na próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com 15 novamente. Então, vou fazer minhas 2 carreiras e volto. Terminei aqui minhas 2 carreiras, uma de diminuição e uma de ponto baixo. Aqui eu já vou colocar um pouquinho do enchimento, porque senão depois não vai entrar até o fundo, tá? Mas aí é uma opção minha, se vocês acharem que dá pra vocês colocarem depois, não tem problema. Nessa carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Eu vou fazer os meus e volto. Terminei aqui minha carreira de diminuições e agora vou fazer ponto sobre ponto.
ficando com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Terminei aqui minha carreira. E eu vou fazer mais 2 carreirinhas de ponto baixo, tá? Sobre ponto baixo. Mais 2 de 12, e aí eu corto o meu fio e a gente faz a orelhinha. Então, vou terminar o meu e volto. Para as orelhinhas, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico, e dentro do anel mágico, vamos fazer um total de 10 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos dentro do anel mágico, puxo para fechá-lo. E agora, eu vou pegar o meu fio na cor cinza. Introduzo a agulha no próximo ponto. Pego o fio na cor cinza. Dou uma laçadinha, dou a laçadinha inicial. Puxo, fiz o primeiro ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo de base e posso cortar o fio, tá? Então, vou fazer os meus e volto. Então, a orelhinha ficou assim. Eu faço um ponto baixíssimo só pra fechar, pra cortar o fio. Corto num tamanho considerável pra depois costurar. E vai ficar assim, ó. Depois é só arrematar os fios. Agora, nós vamos fazer o corpinho. Eu vou iniciar com a linha azul, fazendo 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fazer os meus e volto pra gente continuar a próxima carreira. Terminei aqui minha carreira, fiz meus 8 pontos baixos, já puxei o fio do anel mágico. E no primeiro ponto baixo, irei fazer um aumento, ficando com 2. No próximo, mais um aumento. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 8 aumentos, ficando com um total de 16 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Terminei a minha carreira de aumentos e aqui iremos fazer um ponto baixo no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Vamos fazer isso por toda a carreira, terminando com 24 pontos baixos. Vou fazer os meus e volto. Terminei a minha carreira, fiquei com 24. Agora, nós faremos 2 pontos baixos separados. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 32 pontos baixos. Fazer os meus e volto. Terminei aqui minha carreira com 32 pontos baixos. E nessa carreira, eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, terminando com 32. Então, eu vou fazer nessa e na próxima desse mesmo jeito e volto. Terminei aqui minha carreira. E agora, farei 3 pontos baixos e um aumento. Novamente, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e volto pra gente continuar. Terminei aqui minha 7ª carreira. Da 8ª até a 15ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, ficando com um total de 40 pontos em todas elas. Eu vou fazer as minhas e volto. Terminei aqui as minhas carreiras e agora eu vou fazer 4 pontos baixos. 4 e uma diminuição. Mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4 e uma diminuição. Faremos assim por toda a carreira, ficando com um total de 40 pontos baixos. Eu vou fazer os meus... 35 pontos baixos, desculpa. Eu vou fazer os meus e volto. Nessa carreira, nós ficamos com 35 pontos baixos. A próxima, que é a que vamos fazer agora, nós vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos de base, ficando com 35. Vou fazer os meus e volto. Então, nessa carreira aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 2,
3 e uma diminuição. Novamente, 3 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 28 pontos baixos. E na próxima carreira, a gente faz ponto baixo sobre ponto baixo, também ficando com 28. E aí, eu volto pra gente continuar. Terminei aqui as minhas carreiras. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a carreira. E na próxima carreira, nós vamos fazer apenas pontos baixos, ficando com um total de 21 pontos baixos nas duas carreiras. Vou fazer as minhas e volto. Terminei aqui a carreira, então. Nessa carreira, a gente já pode pôr o enchimento. Terminando de pôr o enchimento, se você achar necessário, você pode fazer mais uma carreirinha de pontos baixos. Eu vou arrematar o meu e volto pra gente fazer a cabeça. Então, vamos lá. Pro focinho, nós vamos fazer um total de 10 correntinhas. Eu vou fazer minhas 10 e volto. Fiz 10 correntinhas, venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Faremos aqui um total de 8 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e volto. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos. No último, eu irei fazer 5 pontos baixos juntos. 1, 2, 3, 4 e 5. Daí, eu venho aqui embaixo e farei 8 pontos baixos na parte de baixo das correntinhas. Eu vou fazer os meus 8 e volto. Fiz os 8 pontos baixos, no último, eu faço mais 5. 2, 3, vou fazer os 5 e aí volto pra gente continuar. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos e na linha reta faremos 7 pontos baixos. Vou fazer os meus 7 e volto. Terminando meus 7 pontos baixos, chego aqui na curvinha e faremos 5 aumentos. 2 pontos baixos em cima de cada um dos 5 pontos baixos. Eu já fiz 2 aumentos e irei fazer mais 3 e volto. Aqui os meus aumentos e irei fazer aqui embaixo um total de 7 pontos altos como a parte de cima. Eu vou fazer os meus e volto. Terminei aqui e iremos fazer aumentos, 5 aumentos, do mesmo jeito que fizemos do outro lado. 4, 6, 8 e 10. Agora, nós vamos fazer por 8 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento ou diminuição. Nós temos 7 pontos baixos em cima e embaixo, ficando assim com 14, 10 de um lado e 10 do outro. Então, são 34 pontos baixos. Vamos fazer assim por 8 carreiras e aí eu volto. Terminei aqui minhas carreiras, agora eu vou mostrar pra vocês como faz o narizinho aqui, tá? Eu vou pegar, no meu caso, a cor azul. É bem simples, ó. Vamos dar a laçada inicial. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e fechar na primeira. Com ponto baixíssimo. Ele vai ficar um círculozinho aqui. E aí, depois a gente vai costurá-la aqui, tá? Você faz 2 desse e depois a gente costura. Eu já vou costurar o meu agora, porque eu quero aproveitar que não fiz a cabeça ainda, pra depois não ficar muito apertado, né? Então, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou usar o próprio fio aqui pra costurar, que aí fica mais simples, né? Então, coloquei aqui, ponho esse fiozinho do início pra trás, para que ele seja costurado aqui também. E venho pra dentro, de fora pra dentro. Coloquei um lado. Agora, venho de dentro pra fora, pegando
aqui o outro lado. Deixa eu só tirar aqui, porque eu acabei pegando o fio cinza. Então, eu vou puxar esse outro fio aqui pra dentro. Pra ele ficar aqui. Agora, eu venho com a agulha pro outro lado de novo, pra deixá-lo bem firme. Prenda bem pra não correr o risco de depois ele ficar bambo, tá? Prontinho. Eu já prendi um. Eu, particularmente, costumo dar um nozinho atrás, mas isso é de cada um, tá? Eu pego as duas pontas aqui e dou um nozinho. Que é pra ter certeza. Ficar mais firme. Tá? Então, assim, eu costurei o primeiro. Agora, eu vou costurar o outro e volto pra gente continuar aqui. Coloquei aqui os meus. E agora, nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4 e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 30 pontos baixos. Eu vou fazer essa carreira de diminuição e uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, permanecendo com 30. Aí eu volto pra gente continuar. Terminei aqui minhas duas carreiras e agora nós vamos começar a cabecinha. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 36 pontos baixos, e aí eu volto. Terminei aqui a minha carreira, e agora farei 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e volto. Terminei aqui minha carreira, ficando com um total de 42 pontos baixos. No final, eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, e terminei com 2 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer 2 carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com um total de 42 pontos baixos. E aí, eu volto. Terminei aqui minha carreira. Agora, iremos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Faremos assim por toda a carreira, ficando com um total de 40 pontos baixos. Ficando com um total de 35 pontos baixos. Daí, na próxima carreira, a gente faz 35 pontos baixos, um para cada de base, e eu volto. Terminei aqui minha carreira, e é nessa carreira, quando termina ela, que nós já colocamos os olhinhos, porque senão depois vai ficar difícil para pôr, né? Então, você vai pôr bem aqui, pertinho do focinho, tá vendo, ó? Onde acaba o focinho e começa aí a cabeça. Eu preferi colocar aqui. Você coloca aí antes de prender, de fechar, né? E ver se ficou bom, tá? Eu preferi pôr aqui e aí eu já vou pôr a travinha de segurança nos olhinhos. Eu volto pra gente continuar. Aqui os meus olhinhos. E nessa carreira, nós iremos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a carreira e eu volto. Terminei aqui minha carreira ficando com um total de 28 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, sem aumento nem diminuição, permanecendo com 28. Vou fazer os meus e volto. Terminei aqui minha carreira com 28 pontos baixos e agora faremos 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e aí eu volto pra gente continuar. Terminei minha carreira ficando com um total de 18 pontos baixos, então vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, e aí eu volto. Terminei aqui a minha carreira,
E aqui já é interessante que a gente coloque o enchimento, tá? Porque você vê que tá fechando bastante, né? Então, eu vou colocar o meu enchimento e volto pra gente fazer a próxima carreira. Nessa carreira, nós faremos um ponto baixo e uma diminuição, ficando com um total de 14 pontos baixos. E na próxima, vamos fazer 14 pontos baixos, ponto sobre ponto, e aí eu volto. Aqui meus 14 pontos baixos. Vou cortar o fio no tamanho considerável. Pegarei mais um pouquinho de enchimento para a cabeça ficar bem firme. Vou colocar aqui, já bem firme, para não ter problema depois. Certo? E agora, como eu vou fechar aqui com um falso anel mágico, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha linha, vou prender com ponto baixíssimo no próximo. Pego minha agulha de tapeceiro e vou fazer meu falso anel mágico. Venho na argolinha de fora dos pontos e vou passando a agulha para fechar. Apenas na agulha de fora, tá? Na argolinha de fora. Deixo a de dentro solta. Passo por todos os pontos. Você vê que ele já vai fechando. Se vocês quiserem passar mais uma vez, para ter certeza de que não vai soltar, fica a critério de vocês. O meu não acho que seja necessário eu passar em todos mais uma vez, já ficou bem fechadinho, tá vendo? Que aí eu só arremato o fio. Corto e depois arremato, certo? Daí aqui a gente já depois coloca ele aqui. Então, agora vamos aprender o chapéu. Iniciar com um anel mágico. E dentro dele, nós faremos um total de 7 pontos baixos. Vou fazer os meus 7 e volto. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos, puxo para fechar o anelzinho mágico. E nessa carreira, nós vamos fazer 7 aumentos, ficando com um total de 14 pontos baixos. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Já fiz 2 e farei mais 6 aumentos. Fiz um aumento e farei mais 6, ficando com 14 pontos baixos e volto. Terminei aqui minha carreira. Agora, eu irei fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Seguirei fazendo assim por toda a carreira, ficando com um total de 21 pontos baixos e volto. Terminei aqui minha carreira. E agora faremos 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 28 pontos baixos, e aí eu volto. Terminei aqui minha carreira, e agora nós vamos fazer 28 pontos baixos, pegando apenas a laçadinha de dentro, tá? Então, a gente vem aqui e faz um ponto baixo. De dentro não, de fora. De fora, de dentro, confundo completamente, eu acho que é de dentro. 2, 3. Essa laçadinha pro lado contrário, tá? Aqui tá pra esse lado aqui. Então, nós vamos fazer 28 pontos baixos, que é ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, pela laçada de dentro. Vou fazer os meus e volto. Terminando essa carreira, nós vamos fazer mais 6 carreiras com 28 pontos baixos, pegando pelas duas, tá? Agora é normal. Nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumentos nem diminuições, um total de 28. E aí eu volto.
Terminei aqui minhas carreiras. Agora, nós vamos trabalhar com pontos altos. Então, nós vamos laçar, vamos pegar na laçadinha que tá pro seu lado aqui, tá vendo? Tem as duas, essa de cá, e vamos fazer um ponto alto. No próximo, vamos fazer mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E vamos fazer assim por toda a carreira, ficando com um total de 28 pontos altos. E aí, eu volto. Na verdade, nesse caso, nós ficamos com 29 pontos baixos, tá? Não 28. Pegamos novamente a laçada, a gente vem no próximo e faz um ponto baixo, um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo. No próximo, 2 pontos altos no mesmo. No próximo, 2 pontos altos no mesmo. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira. Aumento sobre cada ponto alto de base. Eu vou fazer os meus e aí eu volto. Terminei aqui meu chapéu e fechei com ponto baixíssimo. E agora, vamos colocar as orelhinhas aqui. Para quem vai fazer o chapéu, tem que costurar elas aqui em cima. Quem não for, costura na cabeça. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha agulha normal. Vou posicionar aqui do ladinho. Vou inserir a agulha do chapéu atravessando aqui a orelhinha. Puxo e puxo. Já prendi um pouquinho, né? Agora eu venho do outro lado, insiro a agulha de novo, puxo e puxo. É que eu cortei o fio curto, não deu pra usar a agulha de tapeceiro, mas seria mais fácil, tá? Aí ficou assim, agora eu venho de novo aqui embaixo, insiro a agulha e puxo. Daí ele ficou assim. Eu vou fazer o mesmo do outro lado e volto pra gente pôr o chapéuzinho na cabeça. Terminei aqui, essa é a frente do meu chapéu então. Fica a critério de vocês, mas eu vou pôr um pouquinho de enchimento no chapéu, pra que ele fique certinho, durinho lá na cabeça, tá? Sem ficar amassando muito, né? Então, eu vou usar assim. Eu vou costurar com a agulha de tapeceiro e a cor da linha eu vou preferir usar azul. Então, eu vou posicionar ele aqui na cabeça. Assim. Deixar retinho. Então, venho aqui com a agulha de tapeceiro, ultrapassa ela de dentro pra fora pro nozinho ficar certinho aqui. Vê se tá retinho pra não ficar a orelhinha torta, porque tá no chapéu, né? Pego duas laçadinhas da cabeça também, ó. Isso. Pego aqui as duas laçadinhas e puxo. Aí, venho novamente aqui na cabeça, pego duas laçadinhas da cabeça. Vem aqui no próximo ponto do chapéu e puxa a laçadinha aqui também. Então, a gente vai costurando assim por toda a volta, pra não ficar marcado, tá vendo? Não fica marcado, ó. Eu vou fazer o meu e volto. Terminei aqui de costurar o chapéuzinho, ficou assim. E agora, eu vou costurar a cabeça, o corpo na cabeça, ou a cabeça no corpo. Então, eu vou usar aquele fio do corpo que eu deixei sobrando. Lembra que eu cortei? Deixei um fio. Então, e ficou assim, certo? Vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui na parte de cima. Venho com a cabeça aqui, ó. Tá vendo? Vou colocá-la aqui. Você marca aí o lugar que ficou melhor pra pôr a cabeça
e coloque, tá? Esse é o lugar que ficou melhor pra mim. Então, eu vou costurando assim. Quando eu termino no fio da cabeça, eu começo no fio da cabeça. Tá vendo? E agora eu venho pro fio do corpo, pegando sempre apenas no fio de fora. Aqui, terminei o fio da cabeça. Vim do corpo pra cabeça. Agora eu venho da cabeça para o corpo, pegando no fio de fora. Certo? Agora eu acabei no corpo, pego o fio de fora do corpo e subo pro fio da cabeça. Tá vendo que não fica marcado? Terminei no fio da cabeça, pego o próximo fio da cabeça e venho pro corpo pegando no fio de fora. Venho no corpo, já que eu acabei no corpo. Não, peguei no corpo, agora subo pra cabeça, né? Fazendo assim. Terminei na cabeça, pego o próximo fio da cabeça. E desço pro fio do corpo, pegando no fio de fora. Vou fazer assim por toda a volta, até eu terminar e volto. Terminei de prender aqui, então, a cabeça. Os pezinhos, eu vou prender aqui. Tá vendo? E as mãozinhas, eu acho bonitinho pôr na frente, tá? Mas aí vocês veem aonde vai costurar. Vamos costurar do mesmo jeito que costuramos a cabeça, o chapéu e as orelhas, nós vamos fazer o restante. Eu vou costurar os meus e volto pra mostrar como ficou. Então, assim ficou o meu hipopótamo babá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta e compartilhe para divulgar o meu trabalho. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que você possa receber aí quando tiver novos vídeos. Então, até o próximo vídeo.